coisa bacana, plateia! Plateia espetacular! Atrações de hoje, Giba do vôlei! Ótimo, Giba, muito obrigado pela tua vinda aqui. A primeira pergunta é quantas medalhas importantes, assim, que a gente considera importantes, você tem guardado em casa? São 8 da Liga Mundial, 8. 2 campeonatos mundiais e 2 Olimpíadas, uma de ouro e uma de prata. Sensacional. Ô Giba, e você guarda, tem algumas pessoas que são meio relapsas com isso. Você guarda Não, eu tenho tudo guardadinho em casa, a gente está até fazendo agora, até porque a minha esposa também foi uma grande campeã de vôlei. Você é rumena? Exatamente, então a gente tem uma sala arrumadinha lá, com todas as medalhas, as minhas, as delas, as camisetas, né, que geralmente... Nossa, tem que ter uma casa inteira para camiseta. Só uma salinha. Vocês conheceram em que situação? Ela jogando vôlei, você também, foi uma coincidência? Ou você foi assistir um jogo Brasil versus Romênia? Não, a gente... Aquela... Olha lá, aquela... Fiquei de olho nela bastante. A gente jogava no Minas Tênis. Ela veio jogar. Ela veio jogar pra cá, ela passou 4 temporadas aqui. E aí eu peguei, mandei um bilhetinho pra ela. Ela não quis nem saber de mim. Como era o bilhetinho, Giba? Assim... Convidando ela pra jantar, deixando meu telefone. Telefone. Mas aí, olha lá, ela ficou vermelha. Daí... Ah, você... Tudo bem? Bom te rever. Aí depois a gente ficou 2 anos sem se encontrar. Foi se reencontrar na Itália, quando ela jogava em Novara e eu jogava em Ferrara. E a gente fez uma feijoada, que a gente fala que a minha mãe colocou um pozinho de pelim-pim-pim. Estamos há 8 anos casados. Ah, que legal. A pergunta que eu vou fazer é aproveitar o Giba. O Giba, você fala, pô, conhece o mundo inteiro, mas você realmente conhece os países? Dá tempo de se fazer com o Arthur. Chegar num país, você vai jogar na China. Daí, eu vou experimentar um pouco da comida chinesa, vou ver como são os hábitos culturais. Dá tempo. Eu passei a aproveitar bastante depois de algum tempo, né? Eu estou já há 15 anos na seleção e eu comecei a aproveitar de uns 6 anos para cá. Porque a gente acaba sempre nos mesmos lugares. Então, quando a gente vai para Tóquio, por exemplo, a gente tem sempre 2 hotéis que a gente fica. Então, a gente sabe o que tem ao redor do hotel. A gente já sabe pegar o metrô, já sabe tudo. Vamos para Akihabara, comprar os eletrônicos. Bastante, bastante. Lá é ponto marcado. Mas dá para conhecer. Acho que eu passei a aprender também depois. Acho que os anos te levam, né, a experiência. Antes de você ir para um lugar, você conhecer o que aquele lugar tem para você poder aproveitar. Já que não tem o tempo, né, esse tempo que você estava falando, que a gente está concentrado treinando o tempo inteiro, a gente aprende primeiro o que tem para já ir certo no lugar a hora que tem uma horinha vaga. Ótimo. Eu sempre vou a Curitiba porque toda vez que vou de folga eu moro lá. Então eu sempre vou para Florianópolis, para Navegantes. O único lugar que eu não paro é em casa. Não tem jeito. Somos turistas em casa. Mas você tem uma empresária que vai junto, né? A casa vai junto. Meus filhos já estão me chamando de tio já. Tem quantos filhos? 2. 2. Uma menina de 6 e um menino de 2. Tipo assim, mãe, cadê o seu marido, né? Mãe, cadê o papai? Não, cadê o seu marido? Ô, Giba, eu queria saber se a altura média da seleção brasileira, sei lá, 10 anos atrás, era igual à altura média de hoje da seleção brasileira. Não, ela era bem mais baixa. Até se a gente colocar a geração de Atenas com a geração de hoje, a gente tinha 1,96 para hoje, a gente tem 2,5, 2,6 de média. Mas isso aconteceu com todas as seleções. O homem está mais alto, não está, né? Na verdade, existem 2, 3 seleções que sempre foram assim, né? Que é Rússia, Holanda, Cuba. Esses times sempre tiveram jogadores acima de 2 metros de altura.
mas até então eram considerados meio sem coordenação motora. Hoje você vê jogadores de 2,5, 2,6 fazendo a minha posição, que até então só tinha abaixo, né? Na época era só quem jogava na posição ali do Rodrigão, do Gustavo, no meio, né? Que eram os de 2 metros e pouco, e que eram considerados sem coordenação motora. Hoje todo mundo tem essa altura. Eu lembro que no início começou a ferver a história do vôlei, a seleção japonesa vinha ao Brasil fazer exibições, né? Você acha que o Japão parou de ser uma potência, e era, né? Será que tem a ver com a altura? Ele foi uma potência. Acho que é um pouco... A gente costuma falar que a altura, ela ajuda até um certo ponto. Eu acho que o que ajuda realmente no nosso esporte é o coletivo. Porque o nosso esporte é um esporte extremamente coletivo e ao mesmo tempo individual. Não é como o futebol, que se você perde uma bola, você tem um companheiro que pode roubar de novo para você tentar atacar. No vôlei, se eu erro um saque, eu errei sozinho, só que o time errou inteiro. Eu só vou poder buscar na próxima bola. Então eu acho que esse conjunto que a gente criou, né, essa família mesmo, de você olhar no olho do outro e saber o que ele vai fazer antes mesmo dele fazer, isso daí arrepia. Ô Giba, a gente fala de futebol, e a gente sabe que no futebol brasileiro, não convocou, não teve um time bom esse ano, vai ter o ano que vem, e logo imediatamente já teve outro time, diferente da África do Sul, que já está empolgando todo mundo. No vôlei existe um receio, né? Que talvez houvesse só uma geração muito boa, e que depois daquela geração, com o tempo, ia se perder, e o vôlei ia ser uma moda no Brasil. Não foi isso que aconteceu. A que você atribui isso? Acho que quando você tem uma geração muito forte, como você falou, que foi o caso da Itália nos anos 90, você não dá espaço para os jovens entrarem. Quando você não dá esse espaço, você não tem a troca depois quando essa geração parar. Porque não é que geralmente não para 2 ou 3, geralmente param 8, 9, que são os titulares, e eles não têm essa busca, né? E a gente na seleção não. O Bernardo ele fez uma coisa... No meu modo de ver, até porque esse é o 3º ciclo olímpico que eu estou com ele, né? Foi ter colocado sempre gente treinando, e os campeonatos menos importantes ele ir sempre com os jovens, e as outras seleções irem com as suas seleções principais. Então ele, ao mesmo tempo que ele poupou a gente, né, para estar inteiro para os campeonatos principais, ele deu experiência para os jovens trocar. Então quando teve essa troca em 2008, que parou o Gustavo, André Nascimento, André Heller, Marcelinho, a gente já tinha desde 2005 jogadores treinando com a gente, vendo qual era a nossa mentalidade. Então eu acho que esse foi o ponto forte da nossa seleção, não ter deixado uma lacuna, né, entre uma geração e outra. Rodrigo, pergunta. Nós estamos num ano importante, né, para o voleibol. Vocês acabaram de ganhar a Liga Mundial e estão aí batendo a porta de um Mundial, do 3º, na busca do tri. Muito foi falado da volta do Ricardinho à seleção. Não ia escapar dessa, né, Giba? Então, o que acontece? Até que ponto os veteranos do grupo vetaram o retorno do Ricardinho, como foi vinculado na mídia nesses últimos tempos? Boa pergunta. Acho que isso foi uma coisa que durante muitos anos foi um tabu dentro da seleção, devido a coisas que aconteceram, e que eu acho que é uma outra força que a gente sempre teve, que foi resolver os problemas dentro de casa. Enfim, o que aconteceu vai continuar dentro de casa. Isso daí eu acho que cabe só nós sabermos qual foi o real motivo do corte dele. Aí eu te respondo, tanto o corte quanto a volta dele, eu não acho que a gente tenha tido uma influência a ponto de dizer corta ou não volta. Porque no final das contas nós somos jogadores profissionais como ele. Então a gente não tem o poder de decisão, né? A gente tem, claro, eu conversei com ele, né? Depois de 3 anos, eu conheço ele desde que eu era, antes de Mirim, pequenininho. Então foi um choque grande para mim o que aconteceu, principalmente na minha amizade com ele.
Mas eu acho que eu já bati um papo com ele, ele está voltando agora a jogar no Brasil, né? Então, eu acho que ele é um profissional, o que passou, passou. Acho que guardar rancor é uma coisa muito, muito ruim, principalmente na nossa profissão, porque você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei se eu posso, Deus me livre, torcer o joelho ou fazer alguma coisa, eu não sei de quem eu vou precisar ou não. Então, eu acho que eu não guardo rancor nenhum dele, principalmente. Acho que preocupação, sim, mas, enfim, a gente não teve poder de decisão, não. A gente pode ter colocado a nossa opinião, mas o poder de decisão quem tem é o patrão. Queria perguntar para o Giba, primeiro parabéns por todos os títulos que você já conseguiu e ainda espero que você possa conseguir mais. Obrigado. Não jogo vôlei, mas gosto de assistir os jogos de alto nível e concordo com a crítica esportiva que você é o melhor jogador do mundo atualmente. E queria te fazer duas perguntas. Primeiro, quem foi o jogador que você jogou junto e que você viu que teve mais diferencial, melhor jogador assim? E qual adversário para você, para o grupo da seleção, que vocês têm mais gana de vencer? Que vocês têm um gostinho a mais? Eu quero saber qual é o segundo melhor jogador do mundo. Eu tive o prazer, né? Eu coloco dois jogadores, né? Um que é o Carlão, que é o antigo capitão da seleção brasileira, que para mim que era o capitão da seleção quando ganhou a medalha em 92, que foi um espelho quando eu comecei a jogar, e que eu tive o prazer de jogar junto com ele, tanto na seleção quanto no clube. E até agradecer aí por toda a força que você sempre me deu, Carlão, valeu. E um outro jogador que marcou a década foi o Gianni, da Itália, que ele era um coringa, ele só não levantava, o resto fazia chover dentro da quadra. Acho que o time, acho que vai de década, vai de período. Até a Olimpíada de Atenas era a Itália, porque era o time a ser batido, era o time mais chato e o time que mais fez finais com a gente. Hoje eu acho que, pelo histórico dos 9 anos, eu acho que o time que a gente mais quer ganhar de qualquer jeito é os Estados Unidos. Obrigado. Giba! Obrigadão! Olha, a única coisa que eu posso desejar para você é saúde. Obrigado. Que você sempre fique bem. Porque desejar mais talento, desejar sorte, isso você tem, talento você tem. Obrigado, Serginho. Eu acho que eu só tenho a te agradecer, né, por estar aqui, principalmente, eu acho que com o Zezé, que eu sou fã deles já desde pequenininho, como você falou, já acompanho tua carreira faz tempo. Nunca foi, cara. E eu acho que a Ebert, né, os Paralamas do Sucesso, que eu acho que a vida do Ebert é uma lição para todos nós. Eu acho que, como ele, né, um pouco, eu também tive leucemia quando eu tinha 6 meses, então a gente dá mais amor ainda à vida, né? Leucemia aos 6 meses? Aos 6 meses. E o Papai do Céu falou, pode ficar que você ainda tem muito para fazer. Então acho que, assim como você voltou, e a gente dá muito valor à vida. E se você me permitisse, Serginho, eu gostaria que ele cantasse só uma musiquinha, um trechinho de uma música que eu acho que marcou muito para mim, que é Você. Seria um prazer. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que eu esperava, baby. Oh, sou feliz, vocês. Não vá embora, não. E a gente agradece o Brasil inteiro por você estar aqui com a gente. Ótimo.